Boa tarde. Nós vamos iniciarmos, o nosso estudo da tarde. Eu queria dar só um aviso. A semana que vem vai ter estudo normal. Na outra semana que tem o feriado, porque a programação antiga estava desencontrada, né? Aí hoje o Gerson passou para vocês a certa, né? Então o feriado vai ser dia 9, não é dia 2 igual estava no outro, não. E nós vamos convidar o Alexandre para fazer a leitura do livro Seara dos Médiuns. Acho que não precisa, não. Inspiração. Em qualquer consideração sobre a mediunidade, não te esquives a inspiração, campo aberto a todos nós e no qual todos podemos construir para o bem, assimilando o pensamento da esfera superior. Não vale fenômeno sem proveito. Um homem que enxergasse num vale de cegos, sem diligenciar qualquer auxílio aos irmãos privados da luz, não passaria de uma lente importante entregue a si mesma. Aquele que conversasse numa província de mudos, fugindo de prestar-lhe concurso na reconquista da fala, assemelhar-se-ia não tão somente a uma discoteca ambulante. Quem se locomovesse à vontade numa terra de paralíticos, negando-lhes apoio para que readquirissem a herança do movimento, seria para eles uma ave rara e anormal, agindo em forma humana. A pessoa que ouvisse numa ilha de surdos, desertando da cooperação fraterna para que repreendessem a escutar, seria apenas uma registradora de sons. A criatura que ensinasse lógica e conduta numa colônia de alienados mentais e não procurasse um meio, ainda que simples, de amparar-lhes o retorno à razão, estaria entre eles como arquivo de máximas inassimiláveis. Não te assevereis incapaz de servir, porque te falte mais ampla incursão no inabitual. Recurso psíquico sem função do bem é igual à inteligência isolada ou ao dinheiro morto, excelentes aglutinantes da vaidade. De toda ocorrência observa-se o préstimo, e certos de que o pensamento é onda de força viva que nos coloca em sintonia com os múltiplos reinos do universo, busquemos a inspiração do bem para o trabalho do bem que nos compete, conscientes de que as maravilhas mediúnicas, sem atividade do bem de todos, podem ser admiráveis motivos a preciosas conversações entre os esbanjadores da palavra, mas, no fundo, são sempre o exclusivismo de alguém sem utilidade para ninguém. Então, nós vamos elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai. Agradecemos a equipe espiritual, coordenadora desse grupo, desta casa, que com certeza nos preparou esse ambiente para que possamos estudar, trabalhar, que Jesus nos abençoe, ilumine a todos, dando força, fé, resignação, para que possamos continuar nesse trabalho, nessa doutrina, buscando ajudar os nossos irmãos que necessitam. Que Jesus nos ampara, nos ilumine,
esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Então nós vamos convidar o nosso palestrante, cara dele. O Gerson trouxe o estudo para nós e vai falar sobre a água fluidificada. Boa tarde. Eu vou tentar falar sobre a água fluidificada, tá? Se o nervosismo deixar. Posso tirar o microfone daqui, Tony? Tony, posso tirar o microfone? Então vamos lá. Bom, a gente fez uma pesquisinha e tal, fomos em vários livros, mas todos dizem mais ou menos sempre a mesma coisa. O que é a água fluidificada, né? A gente, aparentemente, pelo menos eu, nunca parei para pensar muito nesse detalhe. A gente utiliza tal, né, mas não para atentar. E quando você vai ler, vai procurar, você descobre que o assunto é bem complexo e é muito bonito todo o trabalho que é feito, né, com essa água para que a gente possa utilizar. A água fluidificada é a água normal acrescida de fluidos medicamentosos. É a água magnetizada por fluidos. É uma água que tem a estrutura molecular reorganizada pela equipe espiritual, que utiliza, para tanto, elementos retirados do fluido cósmico e que podem ser aliados às nossas emissões vibracionais. A água possui elevado poder de absorção, sendo por isso excelente condutor de energia, e através da prece e de pensamentos positivos, irradiamos fluidos que são aproveitados e manipulados pela espiritualidade para que a matéria receba e transforme esses elementos em força magnética e princípios elétricos que podem proporcionar alívio e cura. Aqui a gente tem os tipos, né, de fluidificação. Então, vamos lá. Quem faz e quais os tipos de fluidificação da água? Em geral, são os espíritos que fluidificam a água. É comumente utilizada nas casas espíritas e pode ser denominada fluidificação espiritual. Essa fluidificação da água que tem na casa espírita, ela é feita pela espiritualidade. Ela também pode ser magnetizada pelo homem encarnado, com auxílio da espiritualidade, e para isso é necessário a realização de preces e a imposição das mãos, direcionando os fluidos para o recipiente em que se encontra a água. Essa fluidificação ela é denominada fluidificação magnética. Eles citam também a fluidificação mista, que são os fluidos do encarnado com os fluidos da espiritualidade. Aqui é importante a gente deixar claro, né, que essa utilização da água fluidificada, ela não se liga a ritual. Ela é utilizada na casa espírita, seguindo orientações da espiritualidade, né? E ela tem comprovado por pesquisas e métodos científicos a sua eficácia, né? Como é feita a fluidificação da água? A água é um dos corpos mais simples e receptivos de nosso planeta. Como excelente condutor eletromagnético, absorve os fluidos, conservando-os e transmitindo suas propriedades ao organismo quando ingerida. Da mesma maneira que você pode emitir essas
boas vibrações, também existe o contrário, né? Então é preciso todo um cuidado, todo um preparo para que essa fluidificação seja feita. Isso quando feita pelo encarnado, né? E qual é a ação da água fluidificada sobre o organismo? Como já se disse aqui, né, facilmente absorvida pelo nosso organismo e por suas propriedades de condutividade elétrica e suscetibilidade magnética, né, que ela tem alta sensibilidade às influências externas, né, é o agente ideal para o tratamento fluidoterápico. As reações que acontecem em nosso organismo são em soluções aquosas, e as proteínas, enzimas, hormônios somente são funcionais na presença da água. Então, mais uma vez mostrando que tem todo um sentido, né? Não é uma coisa milagrosa. Ingerida, a água fluidificada pode provocar inúmeros benefícios ao organismo, entre os quais a inibição da formação dos radicais livres, diminuindo os processos oxidativos das células, incremento na produção de linfócitos, que são as células de defesa, efeito rejuvenescedor no organismo e reposição da energia espiritual, renovando a estrutura perispiritual. Aqui eles frisam que, apesar de não poder parar ou regredir as doenças geradas por resgates ou doenças crônicas ou degenerativas, a água fluidificada facilita a ação medicamentosa e mostra-se eficiente na cura de doenças psicossomáticas. Tem aqui, a gente está falando da parte de pesquisa e tal, né? Então a gente acho que vale a pena citar, tem a Universidade do Espírito de São Paulo, a Unispírito, ela faz um trabalho em que ela faz pesquisas, tem até aqui, se alguém depois se interessar e quiser ver, com a água antes e depois de fluidificada, e mostra a alteração de pH, uma série de coisas que realmente acontecem após a fluidificação. E tem também, acho que muita gente aqui conhece e já viu, as pesquisas do Dr. Masaru Emoto. O livro é Mensagens Ocultas na Água. Nesse livro ele mostra que, como a gente já sabe, né, com planta e tudo, mas ele mostra que através de moléculas, né, gotas de água congeladas em placas de Petri e com um equipamento especial, ele fotografa essas gotas, essas partículas, mas irradiando, trabalhando com sentimentos, com música, e através dessas fotografias ele mostra para a gente o que acontece, como se transforma a água, né? Quando você tem uma emissão de um pensamento negativo ou toca uma música mais barulhenta, essas imagens elas se apresentam completamente sem forma, e até com palavras. E tem pessoas que argumentam que a água não saberia ler, mas o que importa é que quando a pessoa escreveu aquilo, ela emitiu um determinado padrão. Então, se você utiliza uma palavra que remeta a uma pessoa violenta, no caso ele cita, por exemplo, Adolf Hitler, essa imagem, essa gotícula, né, ela fica completamente desarmonizada. Ao passo que quando tem, por exemplo, uma música suave, uma palavra de carinho, um nome, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, elas são imagens muito bonitas. Eu tenho aqui, só que não deu para eu passar para, se alguém quiser dar uma olhadinha. E continuando aqui o que a gente estava falando, né? Sobre a parte
comprovada, né, científica, para mostrar que isso tem embasamento, a água fluidificada ela expande os átomos físicos, ocasionando a entrada de átomos espirituais. E é isso que serve para ajudar na cura, né? Tem também imagens mostrando moléculas de água normal e de água fluidificada. E eles ainda comentam, né, que essa noção racional é que permitiu a utilização nos tempos do Espiritismo como um meio de condutor de energias de saúde e harmonia orgânica. Informações energéticas do medicamento, após a água ser fluidificada, ficam gravadas na memória quântica da molécula da água. E aqui tem várias imagens que mostram isso, né? E aí, para finalizar, tem alguns trechinhos dos livros que eu anotei, mas eu acho que não vai dar para a gente ler, não. Mas o importante é a gente pensar que sempre manter um padrão vibratório elevado, né? E sabendo que a espiritualidade está cuidando e programando tudo para a gente, né? Então, tem uma frase também que foi anotada, que é: quando o nosso pensamento se eleva dirigindo-se ao Criador, capta potências de natureza superior, as quais pode distribuir em benefício daqueles que estejam receptivos a essas influências. Ao utilizarmos a prece, estabelecemos contato com a espiritualidade, que se utiliza dessas vibrações como instrumentos de alívio e cura. Então, é mais ou menos isso que tinha aqui. Depois, se alguém quiser procurar, tem várias fontes, tá? Tem esse livro aqui, Fluidoterapia Espírita. Ele é muito bom. Ele fala de várias coisas. Fala de passe, fala de irradiação, para muita gente ver a importância do trabalho também que é feito na irradiação. E fala da fluidificação da água. Tem também uns vídeos que se pode ver pela internet. É muito legal. E vários livros, né? A gente tem as citações sobre a água, a importância dessa utilização no nosso lar, em alguns livros do Emmanuel, que aí depois, se quiser, a gente passa aqui todos os livros em que tem essas citações. Bom, acho que era isso. Não sei se ficou claro, não.